Mas é o seguinte, sempre brinquei muito com o Kai, brinquei. E eu sempre trazia algumas ideias, algumas meio sem sentido nenhum. Apesar que eu tenho certeza que daria certo, né? Só faltava investimento. E outras que faziam algum sentido. E eu não sei porquê, ele sempre acreditou em mim e dizia sim. Ele diz sim até hoje, eu não sei porquê ele diz sim até hoje, mas ele diz, acho que ele confia mesmo. E aí, em uma das últimas, depois de várias ideias, depois de vários anos e vários rolês e várias idas e vindas na faculdade, a gente se formou. E depois de eu já estar formado, eu fui pra Campinas. Ele não, ele continuou aqui mais um ano trabalhando daqui. E eu fui pra Campinas e eu conheci um outro personal em Campinas. E acredite se quiser, eu sou um personal, conheci um outro personal. E esse personal me convidou pra um negócio de energéticos. Sim, bebidas energéticas. Me convidou pra um rolê desse. E eu não, assim, ele fez um pitch de venda muito bom. Ele explicou muito bem qual seria e como a gente ficaria rico, né? Foi incrível com ele falando. É uma teoria incrível. Fora que era energético, é maneiro pra caramba você trampar com energético, vamos combinar. Tinha um investidor por trás, não seria coisas nossas, a gente só trabalharia na ação, naquelas fases de ações pra conseguir aumentar as vendas do produto. E aí nisso tudo a gente precisava criar uma identidade visual. E aí eu pensei, quem eu vou deixar ir comigo? Pá, pela 15ª vez. Conta sua visão a partir daí. É que assim, a questão do energético foi uma das coisas mais aleatórias e que mais gerou expectativas na minha cabeça. Do jeito que o Rafa vendeu pra mim, foi um negócio assim, tipo, nossa, a gente vai ficar rico. O investidor, ele vai investir pra gente em lugares do Brasil, expandir a marca. Ele ia pagar, ele falou, você nem precisa saber inglês, porque a gente vai investir também que você tenha esse tipo de estudo, tudo. A gente quer pessoas competentes na área pra conseguir alavancar a venda do energético. O energético, não sei agora, né, mas acho que não, mas ele não é lançado, assim, oficialmente, né? Dificilmente, porque quando ia começar o movimento de venda já aconteceu a pandemia, então acho muito difícil. Mas eu sei que pode parecer loucura, só pra não ficar de louco aqui, tá? Porque tudo isso que o japonês falou é verdade. Mas pode parecer loucura, mas quem tava envolvido ali era uma certeza que o negócio era quente. Foi tratado de uma forma... E a pessoa que iria investir era uma pessoa já de renome em mercado de bebidas. Não era qualquer pessoa. Essa pessoa realmente, ela existia, né, pra começar. Ela existe, né, acho. Sei, assim. Perdemos contato, mas acho que um pouco mais velha, não? Já, bem mais velha, então, já. Sei lá, às vezes... Trabalhou anos como diretor de uma multinacional importantíssima. Uma multinacional pode contar, não pode? Era Coca-Cola, não era? Na Coca. Era Coca-Cola. Trabalhou anos na Coca. Trabalhou, já ganhou prêmio internacional, já. O cara era quente. De qual que é país que ele era? Francês. Francês. Ele era um francesão. Francês. E então, tipo, a forma como o Rafa vendeu pra mim e a forma como aquele personal que vendeu pro Rafa foi um efeito cascata, assim, que todo mundo ficou na expectativa lá em cima. E não é que esse cara não existia, eu conheci ele. Pagou um churrasco pra você. Não, ele pagou uma janta, que foi uma janta incrível. E eu comi super pouco, porque eu não queria pagar de comilão na janta. O lugar era top, no Cambuí, em Campinas. Inclusive, eu sempre esqueço o nome desse lugar. Tem a melhor rúcula que eu já comi na vida. Melhor rúcula? Juro, a rúcula vale a pena naquele lugar. Mas era o quê? Era restaurante italiano? Era tipo grill, assim, não, é churrascaria. Putz, em Campinas. Depois a gente dá uma um dia eu descubro, vale a pena, hein? Mas assim, a forma como ele vendeu foi, assim, absurdo. Então, a gente já tava pensando tudo, a gente tinha reuniões semanais. Como eu tava em Limeira ainda e o Rafa tava em Campinas já trabalhando, mas só que ele tava morando na casa dele, aqui em Montemar, né? Então, você ia pra Campinas, né? Sim. E a gente conversava, às vezes você ia pra Limeira também, a gente ficava Limeira, trocando essa ideia. Às vezes online, às vezes ao vivo, presencial. Eu ia pra Campinas várias vezes, a gente tinha reuniões lá. Inclusive, a minha prima me ajudou, porque ela é formada em marketing. Nossa, pode crer, marketing. Teve esse rolê. Então, ela ajudou a gente também, sabe? A gente criar um norte e tudo. A gente fez várias reuniões. Nossa, era maneiro pra caramba. Eu me sentia importantão, não acontecia nada, mas era maneiro pra caramba. E a gente experimentou nesse dia o energético. O energético era top, diferente. Era assim, você bebia o energético, você via que ele tinha potencial, assim, como um produto. A marca já era forte, assim, a imagem dela, né? A identidade visual era absurda. Era algo assim, tipo,
Tinha tudo pra dar certo. Tinha. Mas o que aconteceu? Era o seguinte, tinha esse CEO aí, zica do rolê. Tinha o personal principal, que é esse meu parceiro. Nós dois e um rapaz responsável por venda. O que foi vendido... Assim, nós dois a gente era terceira linha, assim, era longe. Era só assim, a gente existe. Não era nada muito importante no começo. Mas assim, se começa uma empresa com 5 pessoas, se a gente é a última linha e o negócio cresce, a gente tava nos 5 que começaram, né? Se fosse uma pirâmide? Se fosse uma pirâmide, não sei. A gente tava bem ainda. A gente já se denominou como diretor de eventos, diretor do carambola toda. É. Pode falar palavrão aqui, que às vezes... Pro YouTube depois eu dou um pi, mas... Não, eu vou, porque às vezes sai. Eu tô me controlando bastante aqui, mas às vezes sai. Então, e aí o que aconteceu? Teve uma reunião que o cara não pôde ir, e aí foi a reunião da Rúcula, desse lugar aí, esse lugar top. Foi quando eu conheci o Otto do Poderoso. E aí, o que aconteceu? Qual que foi a grande verdade? Foi os outros 4, só o Caio não pôde ir porque ele tava em Limeira trabalhando. Nós 4 chegamos lá, eu quase não falei, porque assim, era assim, uns titãzão conversando, né? Eu não sei o que eu tava fazendo lá, mas era uns titãzão conversando, e eu lá, tipo, dando as minhas opiniões, meus pitacos, e comendo rúcula. Foi incrível. E aí a gente descobriu que qual que era o rolê? O Otto do Poderoso, ele era meio que um cara altruísta, assim, filântropo, que queria, assim, ele já ganhou tudo na vida, e ele queria fazer um teste, porque qual que é ele, se eu não me engano, ele teve um relacionamento com uma brasileira, e ele gostava muito do Brasil, e ele queria ter um empreendimento aqui. Só que era um empreendimento que era o seguinte, se der certo, perfeito, ajuda as pessoas que estão comigo, que no caso era a gente que tava começando. Se der errado, tudo bem. Pena pra eles, eu não vou perder muita coisa. E pra vocês entenderem perder muita coisa, ele investiu 500 mil no negócio. Já tinha latinha feita, teste, pagou... armazenamento, patenteamento de marca, tudo bonitinho. E aí nessa reunião a gente descobriu que o Todo-Poderoso e o cara de vendas tinham de planejamento não incluíam a gente como a gente imaginou que fosse incluir. Tomamos uma rasteirona. E eu digo que nessa rasteirona, assim, ó, eu tomei, assim, um tapinha na cara. Esse meu amigo que tava comigo, ele tava de cabeça no negócio há muitos meses. Ele foi me chamado muito depois. Então, ele tomou, assim, ó, putz, socão do Júnior Cigano na Canafusa. Eu tive dó dele porque, assim, tava triste, porque ele não queria largar. Ele não queria largar a ideia, ele queria tentar de alguma forma. E eu já tinha falado pro Rafa, tipo, não vai dar pra fazer desse jeito, a gente vai começar a investir, a gente não vai ter retorno literalmente nenhum. O retorno que ele tava dando pra gente era se a gente tinha que, em 3 meses, lançar um produto, aí arcar com a distribuição, e aí a partir de uns meses a gente ia ter... Era uma coisa bizarra, não ia dar certo. A gente ia receber em cima do lucro e vendesse a mais, então, tipo... A real é que a gente era terceirizado. Essa que era a real. Mas assim... Sem saber que era terceirizado. Eu não lembro nem o nome do cara, mas o francês, ele... Eu também não lembro. O francês, ele simplesmente falou que a gente era as peças mais... Vamos chamar de Pierre, eu gosto de dar nome. Pierre? É. Não é muito... Francês. Pode ser Zidane também, se você quiser. Zidane. Vamos chamar de Zizou. Okay. Zizou. O Zizou, ele simplesmente colocou a gente num patamar que não existia. Era assim, a gente achava que a gente tava aqui, ele colocava a gente aqui, mas na verdade a gente tava... Assim, existia, era bom pro cara de vendas. Porque o dono tava... Não cagando, mas é tipo isso, porque se der certo ou não fazia diferença pra ele. Pra gente não ia dar certo, se der certo era pro cara de vendas, Ele era meio nômade, ele não ia fazer uns negócios nos Alpes lá. Ia ficar eu sei lá que esse doidão fazia lá. Eu lembro umas histórias assim. Mas aí a gente acabou levando um choque de realidade bem grande, assim, sabe? Mas eu vou falar, pra mim foi bom, porque eu tava me cagando desse bagulho dar certo. Eu tava mais esperançoso. Eu achei que... Porque era a época que eu já tava me identificando mais com essa parte de audiovisual, de editar vídeo, de produzir vídeo, de criar imagem, assim. Então, tipo, já tava estudando um pouquinho mais com marketing. E aí o Rafa falou assim... acho que não vai rolar, né? Não vai.